Olá para você que está vendo agora a gravação dessa live, a live da juventude. Primeiro eu quero pedir para que você curta, compartilhe, envie para seus amigos. Todo sábado a gente da Juventude Socialista vai estar aqui tentando trazer uma série de discussões que a gente considera importante para a nossa cidade, para o contexto político da cidade, do Brasil, do Estado, enfim, de todo mundo. É um prazer ter você que está assistindo aqui agora e espero que a nossa live, a nossa discussão seja muito proveitosa. Primeiro, eu gostaria de dizer que a pessoa com quem a gente vai falar hoje é um companheiro muito querido meu, que tem uma visão muito interessante sobre como construir a política em Foz do Iguaçu e que está nos ajudando aí dentro da Juventude Socialista, nos guiando por esse caminho. O senhor Eduardo Matheus Figueira, que vai entrar agora, em breve. Olá, Eduardo. Tudo bem? Tudo Tudo bom? bem, Lucas? Tudo bem todo mundo que está assistindo? Beleza? Edu, então a gente está aqui para começar uma série de discussões, né? Essa é a nossa primeira live para conseguir pensar Foz do Iguaçu de uma maneira diferente, para conseguir pensar a política. E acho que nada melhor do que a gente se apresentar, né? E falar um pouquinho sobre a gente para saber de onde está saindo os nossos pensamentos. E, enfim, eu vou começar. O meu nome é Lucas Felipe da Silva, eu sou secretário de comunicação da Juventude Socialista. Agora sou graduando em jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria. Fui em 2016, moro no Rio Grande do Sul até que me formo. A pandemia vai deixar eu me formar no fim desse ano, eu espero. E sou muito ligado a temas como educomunicação, a temas da comunidade LGBT, para pensar uma série de coisas estruturais, não estruturais, enfim. Sou muito interessado na política, gosto muito das figuras como o Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, e por esse motivo acabei adentrando o PDT, que aqui no sul do país tem uma história longa, que vem lá de Getúlio Vargas. Edu, se você puder, por favor. Meu nome é Eduardo, né? Eu sou arquiteto urbanista, sou educador social também. Me formei ano passado, nasci e cresci em Foz do Iguaçu. Trabalhei no PTI, né, por 3 anos. Trabalhei bastante em contato com o poder público através do PTI, fazendo projetos. Aí hoje trabalho na prefeitura mesmo, na área de assistência social, né, na Secretaria de Assistência Social. E onde eu venho aí tentando aplicar meus conhecimentos como urbanista, tentando ajudar conforme eu consigo, conforme eu posso aí. E atualmente sou presidente da nossa JS municipal e tenho contribuído aí junto com a galera na montagem aí de uma visão, né, da JS para Foz do Iguaçu. Eduardo, nesse contexto todo, né? Então a JS surge para trazer essa série de discussões, mas por que que a gente acredita que ela é necessária? Como é que está a política e como está sendo feita, sabe? Qual é a tua visão sobre tudo o que está acontecendo em Foz do Iguaçu, no Paraná, no Brasil, mas aqui no local? Cara, assim, o contexto que a JS surge, né, principalmente a gente ali no começo, né, é um contexto de polarização absoluta, né? Assim, desde 2018, quando a eleição que a galera fala que a eleição que não acabou, né? Uma eleição que não terminou. Os candidatos parece que até hoje estão em eleição, né? Em campanha, né? Isso é muito prejudicial. Isso é muito prejudicial. Então, assim, toda o começo nosso da JS, né? A gente surge ali como uma tentativa de reencaminhar esse debate que tomou conta, a polarização tomou conta de tudo, né? Tudo hoje é ideológico, tudo só é verdade o que vem de dentro da minha bolha, né? Então a gente perdeu essa capacidade de discutir os temas de uma maneira civilizada, né? Hoje tudo é ideologia, e isso é muito ruim para o debate, né? Isso é muito péssimo. A gente tem que ter os pontos de civilidade, né? Pelo menos alguns problemas aí que a gente concorda, né? Para que a diferença seja nas soluções, né? Para que os diferentes lados possam dar cada um sua visão diferente do problema, propor diferentes soluções e chegar num ponto em comum e não ficar nisso você é isso, você é aquilo, personalismo, né? Eu acho que esse é o contexto que a gente surge, né? Que a gente, jovens, né, acadêmicos, que tem aí, que acreditam que podem contribuir com a política, não necessariamente participando como candidatos e tudo mais, mas
construindo a política com a experiência que tem, né, com o conhecimento técnico que tem, nesse contexto. Você falou sobre essa questão, né, de que somos jovens e tem que ter todo esse setor de que os jovens sabem, tem, né, cada um deles determinados conhecimentos. A gente, inclusive, nossa prática interna tem essa coisa de tal pessoa especialista nisso, estuda mais nisso, não porque é melhor ou pior que ninguém, apenas porque sentou um tempo da sua vida a mais para estudar determinado tema, né? Como que você vê essa inserção, então, desses jovens que tiveram o privilégio de ir para uma universidade, de estudar, de fazer uma graduação e agora voltam para atuar politicamente? Cara, eu acho que assim, é primordial que a gente tenha essa visão, né, que você comentou, de que Foz ganhou recentemente uma população que não tinha antes, que é uma grande quantidade de jovens de classe média e até classe média mais baixa, que acabaram conseguindo a oportunidade de ter um treinamento técnico, de fazer uma universidade, e esses jovens, eles têm o papel agora de contribuir de volta para a cidade, né? De cada um na sua área, que cada um que conseguiu estudar, que teve essa oportunidade, possa, dentro da sua área, olhar para a cidade, identificar os problemas que conhece e construir soluções, né? Porque a única possibilidade da gente fazer isso é essa, né? Isso não vai vir de fora, isso não vai vir de outra cidade, ninguém vai vir aqui resolver esses problemas, né? A gente mesmo, como futuros cidadãos adultos, né, ou cidadãos adultos, hoje cidadãos jovens, né, a gente que tem esse papel de pensar a cidade, né, e tendo uma capacidade técnica para isso, é melhor ainda. E você tem visto como é que está o teu olhar sobre a juventude? Você acha que, por exemplo, agora nessas próximas eleições, né? A gente tem em 2020, dentro de um contexto, como você comentou, né? Parece que 2018 não terminou ainda. E a gente, de um setor progressista, quando olha para trás e vê 2018, vê que foi a gente pode chamar de tragédia para o campo progressista, porque foi uma eleição baseada em uma série de golpes, em uma série de atitudes complicado, se a gente pode falar, ou delicado, talvez seja a melhor palavra. Como é que Uhum. se insere e como é que a gente pode olhar para as candidaturas, para a formação dessa campanha que vai acontecer agora em 2020, pensando novamente nesse contexto de que 2020 está entre 2018 e 2022, mas as eleições municipais elas falam sobre necessidades diferentes das nacionais. Como que a gente enfrenta isso? Cara, esse tema é muito central, porque assim, primeiro, em relação às eleições de 18, né? Cara, foi uma tragédia no sentido não só do resultado, mas no sentido da maneira que o debate se deu, né? E que isso tá até hoje. Até hoje o debate ele tá pautado em temas que não produzem o desenvolvimento, né? São temas totalmente personalistas, assuntos laterais e polêmicas necessárias, sendo que hoje, não só nacionalmente, mas como municipalmente, a gente tá passando pela pandemia agora, né? E, cara, todos os setores da nossa cidade foram prejudicados com isso, né? Então a gente está na frente do talvez o maior desafio que a gente teve que a gente tem, né, na história recente de Foz, e o debate partindo por esse lado de personalismo, de coisas pequenas, a gente perde a nossa oportunidade de falar assim, ó, galera, o nosso problema é esse, a nossa cidade está passando por esse problema, vamos sair dela o mais rápido possível. Qual que é a sua ideia? Você que é de direita, você que é de esquerda, qual que é a sua ideia, né? A gente pautar o debate mais nisso, né? É o essencial agora, que a gente mude, né, o debate, o foco do debate para isso, para uma construção de ideias, de objetivos, de metas, de prazos, né, e que o dissenso fique no como resolver, né, que não fique nessas pequenezas, né, que a gente fala, né, e assim, o contexto é esse, né, um contexto complicado que é nosso papel, superar cada um de nós, né, não só as pessoas que vão ser candidatos, mas nós que não somos candidatos, temos um papel central nisso, né? A gente tem o papel de sermos vamos dizer assim, um público difícil para as pessoas que se colocam como candidatos e candidatas, né? Quando uma pessoa chega para se colocar como candidato ou candidata para a gente,
a gente que não tem o costume político, a gente que não foi criado no costume político, tende sempre, pelo menos as pessoas que eu conheço, que não são inseridas na política, tendem a ter uma atitude educada, de educação, de a pessoa falar, então, eu tô saindo para candidatura e tal, e normalmente a nossa resposta é de ser simpático, de dar um apoio, de falar, nossa, que legal, nossa, vai dar certo, não sei o quê, quando na verdade não é esse o nosso papel. O nosso papel é, educadamente, com toda a educação que a gente tem com as pessoas, é dizer, ah, nossa, que bom, que legal. Quais são os problemas que você vê principalmente na cidade, né? Quais são, de onde você tirou esses problemas? Qual que é a base que você tem para dizer que esses são problemas sérios na cidade? Você tirou isso de um estudo ou você tirou isso do Zap, né? Além disso, essas, vamos dizer, são as duas primeiras perguntas que tem que surgir quando uma pessoa se coloca na sua frente como uma candidatura, né? E até assim, depois dessas perguntas, você tem que perguntar para aquela pessoa, tá, tendo esses problemas que você comentou, qual que é a sua capacidade técnica para isso? Qual que é o seu contexto para que você seja a pessoa correta para resolver isso, né? A gente precisa entender qual que é o contexto das pessoas que estão se colocando para prestar um serviço público muito sério para a gente, né? E depois disso a gente precisa entender, então qual vão ser as suas atitudes específicas? O que especificamente você vai fazer para resolver esses problemas, né? Em quanto tempo? Em quanto tempo essas suas atitudes vão resolver esse problema? Ou quanto desse problema vai ser resolvido nesse mandato que você pretende ocupar, né? E por último, como que a gente vai medir se o seu desempenho está sendo bom ou ruim, né? Como que objetivamente a gente olha para suas atitudes depois de eleito e diz que essa pessoa tinha uma meta para um ano e essa meta foi cumprida. Ou então, para 2 anos, para 3 anos, 4 anos, né? A gente precisa, principalmente, começar a entender qual é a Foz do Iguaçu que a gente quer em 5 anos, qual é a Foz do Iguaçu que a gente quer em 10 anos, né? Isso não só no nosso campo, em todos os campos ideológicos. A gente precisa entender onde a gente quer chegar, para a gente poder perguntar como nós vamos chegar lá. E para que as pessoas que estão se colocando como indutoras desse sucesso, como que elas vão fazer, né? É básico, é trivial, mas se a gente permite que o debate fique em pequenezas, né, em coisas bestas, a gente não enfrenta um dos maiores problemas que a gente já teve como cidade, talvez desde 74, com a grande explosão demográfica de Foz do Iguaçu e o déficit habitacional e tudo mais, talvez esse seja o maior problema social que a gente vive, né? A maior dificuldade, né? E a gente só vai sair disso com plano, com projeto, não importa o lado, né? A gente tem que ter plano, tem que ter projeto. E nós, como juventude que teve a oportunidade de estudar, temos que ser, primeiro, um público difícil e, em segundo, indutores desse processo. Nós temos que dar a nossa opinião sobre quais são os problemas, nós temos que dar a nossa opinião sobre quais são os caminhos, né? Eu acho que o papel da juventude nesse contexto é esse. Eu gosto que você fala sobre esse papel da juventude. O Brizola tem uma fala muito bonita dele, onde ele fala: jovens, tomem o seu futuro em suas mãos, né? É a ideia de que a gente está construindo o que vai ser para a gente no futuro e assim sucessivamente. Você fala de projeto, né? De conseguir pensar o que a gente tem agora, o que vai poder ter no meio do agora e o depois, e o que a gente quer lá para diante, porque um projeto, uma cidade, ela não se constrói num único mandato. É um projeto de uma ideia que vai levar de uma onda de opinião que vai estabelecer, então, essas metas, né? É óbvio que para cada candidato vai ter as suas metas dentro dos 4 anos, mas para a gente parar com essas promessas impossíveis, incabíveis, extremamente, não vou dizer eleitorais, mas talvez eleitorais no sentido ruim da palavra, naquela coisa bastante ultrapassada de mundo das Eleitoreiro, né? imaginações. Isso, exatamente. Tem algum exemplo que você pode citar, algum lugar, assim, talvez não necessariamente uma cidade, mas uma prática política, assim, que você conheça, que fala sobre projeto? Claro, a gente, assim, é inevitável, a gente como PDT, né, como PDT mesmo, né, como jovens que estamos, né, dentro da Juventude Socialista do PDT, a gente tem como principal exemplo
o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? Assim, em relação a projeto, qual que é a vantagem de se tratar política com projeto? É que você afasta um pouco o personalismo, né? Como você disse, os políticos, eles passam, né? E os políticos, eles têm contradições, eles cometem erros, eles têm problemas e tudo mais, e, e eles passam, principalmente, né? Agora, o projeto ele fica, né? O projeto, ele permanece por anos, o projeto, ele gera desenvolvimento. No nosso caso, né, eu pessoalmente, você eu sei, porque você eu conheço pessoalmente, a gente admira muito o projeto, por exemplo, do Ciro, né? O Ciro, ele tem as suas contradições, ele, como todos nós, ele é repleto de contradições, mas o mais importante, na minha visão, pelo menos que é o que mais me chama a atenção nele, é que ele tem um projeto claro. O projeto é muito claro. Os problemas estão lá, todos abertos. Ele, como Ciro Gomes, ele diz, os problemas que eu vejo do Brasil são esse. Eu tirei esses problemas desses estudos aqui, né? Esses intelectuais aqui falam a respeito disso. Então, ele mostra primeiro as fontes dele e ele mostra qual que são os problemas na visão dele. Em segundo, ele mostra quais são as propostas dele para aquilo ali, de como superar, em quanto tempo, por quais caminhos, como vai fazer, de onde vem o dinheiro, não sei o que, não sei o que. E por último, ele estabelece as medidas. Como você vai saber se aquilo está dando certo ou não? Quem vai fazer o quê? Né? Qual que é o papel de cada um de nós nesse projeto? E o mais importante desse tipo de atitude é que, vamos dizer que isso a gente concorde com esse projeto, né? Não importa se amanhã ou depois acontece alguma coisa com o Ciro, ou o Ciro comete um erro muito grave, e não importa. Ele passa. Agora, o projeto fica. E, em segundo, ele fazendo isso, ele abrindo as fontes dele, ele mostrando quais são os problemas da visão dele, ele mostrando quais são os projetos, as metas, ele abre ao escrutínio dos outros candidatos e da população as ideias dele, entendeu? Então, todas as ideias dele estão ali para ser criticadas, para ser debatidas, para ser desmentidas quando for o caso, para ser valorizadas quando forem boas ideias, e assim os adversários podem criticar, todo mundo pode criticar, e a ideia evolui, entendeu? Então, sempre ter uma ideia é um ponto de partida para o debate, entendeu? Então, você tira o debate da pessoa e passa o debate para onde a gente vai chegar e tudo mais. E essa eu acredito que seja a coisa que mais me atraiu no Ciro, e é o que eu tento trazer para cá, é o que eu tento trazer para nós, e que você também, e o que os nossos colegas da JS tentam fazer, né? Acho que esse é o principal exemplo que a gente tem. Eu gosto que você falou muito sobre ideia, e agora você falou de exemplo, né? Ainda falando sobre um pouco das palavras do Ciro, ele fala de uma tríade, que é a famosa ideia, exemplo e militância, de que a gente precisa ter uma ideia, militar por essa ideia, né? Mas tem que ser exemplo, porque hoje em dia na política brasileira, mais do que ser uma pessoa honesta, você tem que parecer honesto, porque a gente entrou num fundo do poço que a gente pode debater o quão fundo ele é, o quão mais fundo ele pode ficar ainda, né? E, de novo, reforçando a ideia de que o debate ele tem que acontecer, como você falou, baseado em coisas reais, problemas que estão dados, que a gente precisa discutir como resolver e com qual ideia. No fim, a nossa discussão vai ser aqui, a gente pode discordar, pode não gostar, mas no fim da tarde a gente vai estar lá tomando um suco ou uma cervejinha, vocês preferem, no bar, sabe? Para que a gente, e principalmente acho que a gente como juventude, nesse sentido, a gente ainda vai ter que viver muito tempo juntos. Se todos nós, então, queremos estar na política para mudar, de fato, as coisas que a gente acredita que sejam erradas, e usando isso de ideia, exemplo e militância, não faz mal que a gente discorde, desde que o final e a meta seja estabelecida e a gente alcance. Dado isso, e que a gente falou, né, de um projeto nacional de desenvolvimento, uma ideia de como o Brasil pode ir para frente, que coisas precisam melhorar, que indicadores. Mas a gente sabe que Foz do Iguaçu ela é uma cidade que, ela, embora localizada no interior do país, ela tem toda uma peculiaridade muito interessante, assim, toda a questão da tríplice fronteira, da quantidade de povos, assim, enfim, toda essa história que a gente já ouve do famoso destino do mundo, né? Como que você vê Foz do Iguaçu dentro dessa ideia de um projeto nacional, mas que dele sai um projeto municipal?
Eu acho assim que um projeto nacional, no nosso caso, o projeto nacional que a gente vê é o nosso, do PDT, né, do Ciro. Eu vejo que dentro do nosso projeto, ou dentro de qualquer outro projeto nacional, cada lugar, cada local vai ter o seu papel, né? Porque em Foz do Iguaçu não se produz é, minério de ferro, né? Mas em Foz do Iguaçu tem turismo, se produz energia. Cada cidade tem as suas peculiaridades e o seu papel no desenvolvimento total como nação, né? E eu acho que Foz do Iguaçu tem o papel de geração de energia, que é óbvio, tem a sua grande, depois da geração de energia, a sua grande fonte de renda, que é o turismo, né? Mas Foz do Iguaçu também precisa, na verdade, participar desse projeto de outras maneiras, né? Eu acredito que essa pandemia deixou muito claro para a gente que a gente não pode depender única e simplesmente de uma ou duas matrizes econômicas, né? E é necessário urgentemente que a gente olhe para esse projeto nacional e veja como Foz do Iguaçu pode participar disso melhor, né? Como que Foz do Iguaçu pode variar a sua produção, sua produção econômica mesmo, né? Para garantir, primeiro, mais segurança, mais resiliência social, né? E, em segundo lugar, ajudar mais no desenvolvimento do Oeste, ajudar mais no desenvolvimento do Paraná e, consequentemente, ajudar mais no desenvolvimento do Brasil. Ótimo. E você, então, né, como a gente está falando sobre termos muitas ideias, de conseguir projetar, digamos, pense comigo que alguém aqui que está assistindo a gente, que está querendo entrar nessa, não vou chamar de nova lógica, para não parecer a nova política, mas talvez uma maneira de fazer política que seja concreta e baseada novamente em ideias e discussões fortes com bastante conteúdo e base do que a gente está falando. Como é que você, que conselho você daria para uma pessoa que não necessariamente agora ela quer entrar no movimento, num partido, mas ela quer começar a entrar nessa onda de pensar a política dessa maneira, sabe? Como que você poderia ajudar ela? Assim, o que você diria? Cara, eu diria que principalmente a primeira coisa é começar a prestar atenção. Presta atenção na sua cidade, presta atenção no local que você vive, no seu bairro, entendeu? E por quê? Você prestando atenção, você começa, a partir das suas experiências, se você estudou ou não, mesmo que você não tenha estudado, não tenha tido acesso a uma educação formal, de educação superior, você tem as suas experiências de vida que são só suas, né? O conjunto de experiências que te formam são só seus. Então, você tem sempre, cada pessoa tem um olhar único para cada problema, para cada contexto social, tá? Então, a primeira coisa que eu diria, inclusive pediria para todas as pessoas que estão assistindo por favor, comece a prestar atenção na sua cidade, no seu local, no seu contexto de trabalho, né? No seu dia a dia, no cotidiano, para tentar encontrar os problemas e tentar achar como você poderia contribuir ou alguma ideia que você tenha, né? Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo, mais importante. O segundo passo é fazer aquilo que a gente já tinha comentado antes, ser um público difícil para as pessoas que se colocam como candidatos ou candidatas, né? Você tem que ser difícil, e isso é... Gente, ó, um cargo eletivo, de legislativo e executivo, são extremamente sérios, extremamente sérios. Todas as coisas do nosso dia a dia cotidiano são afetadas pela política. Não tem outro caminho. O caminho é a política, né? Não você necessariamente sendo candidato, mas você fazendo isso que eu disse, prestando atenção, contribuindo, cobrando. E só é possível fazer uma política séria com preparo, né? E o preparo, você não necessariamente uma pessoa que você gosta é uma pessoa preparada para aquilo. Não necessariamente uma pessoa que você confia é uma pessoa que tem o preparo exato para aquele cargo que aquela pessoa tá se colocando. Então, pergunte aquelas coisas que eu comentei antes. Assim, é uma... Eu até diria assim, para as pessoas que não têm o seu próprio método de questionar, de escolher um candidato, siga esse caminho, que não tem erro, dá certo. Primeira coisa, pergunte qual é o problema, quais são os problemas da cidade para essa pessoa que está se colocando como candidatura. Segundo lugar, como eu já tinha comentado, pergunte de onde essa pessoa tirou isso. Em terceiro lugar, qual é a sua capacidade em resolver esse problema. Em terceiro lugar, como essa pessoa vai resolver isso, como nós vamos medir, até quando isso vai estar pronto.
Então, assim, você seguir esse roteiro tem que ser no primeiro momento que a pessoa se apresenta, apresenta a candidatura dela para você. Esse é o papel mais importante de atuar politicamente sem estar participando de um movimento, sem estar participando da política, né? E eu vou voltar um pouco numa coisa que a gente discutiu de pensar a polarização, e a gente também passou sobre o jovem entrar na política. Você acredita que a juventude ela pode dar um exemplo, e agora voltando, né, na famosa tríade da ideia, exemplo e militância, a gente, quando Juventude Socialista do PDT, se dispõe a esse debate de ideias. E acho que, através do nosso exemplo, pretendemos mostrar que é possível que a gente discorde em muitas coisas, mas a gente pode debater essas ideias. Você vê que, dado esse contexto político que é bastante tenebroso, é a maior crise econômica da história do Brasil, o PIB pode cair até 11%, a gente entre 8% e 11%, a gente está na pior crise de saúde, né, da história, porque a gente passou 100 mil mortes, uma crise política sem precedentes também, até pouco tempo a gente estava beirando, como o Ciro diz, beirando a alambrada do golpe. Como é que a juventude, e aqui eu falo para as pessoas que estão nos assistindo, que também querem fazer parte dessa onda que pode se levantar contra o negacionismo, contra o obscurantismo, mesmo dentro das discordâncias. Como que a juventude pode dar esse exemplo? Cara, eu acho assim, que em Foz do Iguaçu, que é o nosso contexto, a juventude tem um papel central. Porque, como eu já tinha comentado antes, os nossos, vamos dizer assim, os nossos adultos, vamos dizer, com mais de 35 por aí, não tiveram, na sua maioria, o mesmo acesso que os jovens hoje estão tendo à educação formal. Né? Então, o nosso papel é muito central nisso, porque a gente teve o preparo. A gente teve o preparo técnico, a gente teve o preparo como é que eu posso dizer? A gente foi armado com as ferramentas necessárias para promover essa mudança, né? Então, assim, entra naquilo que eu tinha comentado antes, né? O papel das juventudes é esse, é abrir o debate, focar no debate técnico, que é a nossa capacidade, e deixar um pouco de lado essa ideologização de tudo, né? De tudo que existe é ideológico, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, o nosso papel como juventude é esse, é mostrar os caminhos, retribuir para a sociedade o estudo que ela deu para a gente, né? Mesmo que você mesmo tenha pagado a sua escola, a sua faculdade, como é o meu caso, mesmo que você tenha vindo de um contexto de educação privada, você tem que retribuir à sociedade o estudo que você teve, porque aquela universidade, aquela faculdade só existe porque a sociedade estava preparada para ter aquilo ali. A gente está chegando ao final, e a gente vai passar para as considerações finais. É importante para quem não chegou no início, está chegando há pouco tempo, ou mesmo agora, a ideia é que a gente, todo sábado, venha aqui e consiga discutir um tema que nos pareça pertinente. E pertinente, como o Eduardo falou, a gente tem as nossas singularidades. Então, não é só apenas o que eu acho pertinente, o que o Eduardo acha pertinente, é interessante que esse espaço se mostre, e para isso enfatizo isso, aberto. Se vocês tiverem ideias de temas, de propostas, de nomes de pessoas mesmo para participar disso que a gente vai chamar de a Live da Juventude, nos enviem. Nos enviem na página Juventude Socialista. A gente está bastante aberto para que esse diálogo aconteça. Eu quero lembrar que, como estamos aqui na JSPDT, a JSPDT, junto com o partido, a gente está fazendo uma vaquinha para colocar um outdoor do livro do Ciro Gomes num lugar aí. A gente vai estar durante a semana disponibilizando o link para vocês fazerem doações. Se vocês fizerem as doações, inclusive, vocês ganham brindezinhos. Por favor, doem. E vai ficar um outdoor muito bonito, muito lindo. Se vocês tiverem interesse, e de novo, é aquela coisa, a gente está debatendo tentando ser o máximo racional possível. Vocês não precisam gostar do Ciro Gomes, que é o nosso líder político agora, encabeçando um projeto, porque a gente defende o projeto e ele está ali à frente disso. Mas é o projeto que importa. O Ciro do Iguaçu é um grupo que a gente criou recentemente, onde a gente tem conseguido debater outras coisas, um grupo de Facebook, relacionadas às propostas do Ciro mesmo, construindo uma série de núcleos de base e de ações do tipo, para que a gente consiga levar
essa palavra do Projeto Nacional de Desenvolvimento para todo mundo. E se você não é do PT, mas entende que o debate tem que ser feito de ideias, se propõe ao debate. Eduardo, se você puder, por favor, fazer as suas considerações. Lembrando, a gente está encerrando agora, vamos encerrar, porque a ideia hoje é fazer uns 30 minutos de uma pequena discussão, e conforme o tempo for passando, a gente vai se acostumando uns com os outros, e ficaremos aqui muito tempo mais. Eduardo, passa a palavra. Bom, queria parabenizar, né, você e a galera da comunicação que tiveram essa iniciativa de iniciar esses debates. Acredito que esse é o único caminho da construção de uma Foz do Iguaçu melhor, é a gente ver as opções e tentar resolver os problemas, né? Não tem outro caminho. Qualquer outro caminho, desculpa a palavra, mas é um caminho burro, né? E a gente, nesse momento grave, a gente não pode permitir que a nossa cidade tome o caminho burro, né? A gente tem que ter o caminho calmo, sensato, inteligente, e esse espaço de debate de ideias, ele é essencial, porque também nenhum partido, nenhuma visão ideológica tem todas as respostas, né? Eu acho que as respostas corretas, elas surgem a partir do debate, eu dou a minha visão, o outro dá a visão dele, e quem assiste entende o que acha melhor ou pior. Então, parabenizar esse espaço de debate, agradecer a quem assistiu, né, quem participou, quem está demonstrando esse interesse, né, em construir a cidade, e pedir isso, por favor, gente, por favor, observem o contexto de vocês, observem a cidade, utilizem as coisas que você aprendeu ao longo da sua vida para melhorar a cidade para todo mundo, porque é a gente que tem que fazer, não tem outra pessoa, não tem outro caminho, não tem outra pessoa. Nós temos que fazer. É isso, muito obrigado a todo mundo. A gente se vê sábado que vem. Até mais. Tchau.